Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Mediante tudo que tá acontecendo, pelo menos temos boas notícias, né, do mercado da bola do São Paulo. E nesse vídeo aqui eu atualizo tudo que está acontecendo, tudo que está rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá sem enrolação, vamos direto ao vídeo porque tem muita coisa pra falar. Já vão deixando esse like aí que dá uma moral. Quem não é inscrito aí, se inscreve aí, mas não esqueçam de deixar o like porque fortalece demais o trabalho aqui, o trampo da mídia alternativa, dos vídeos aqui, que é tudo nosso, aqui é tudo nosso, né? Galera, já temos uma novidade fantástica em relação a um suposto interesse do São Paulo pelo Yerry Mina, zagueiro, né? Aquele que jogou no Palmeiras, Barcelona, zagueiraço. Hoje está, de uma certa forma, desvalorizado num clube da Itália, né? O Cagliari Calcio, é isso, se eu não me engano. Está desvalorizado com um valor interessante de mercado e o Mina, ele é relativamente novo, tem 31 anos. Então o Mina pra mim seria um baita acerto do São Paulo. O Mina, ele é um cara que tem 31 anos, nós sabemos que foi muito bom zagueiro e se encaixaria como uma luva nesse São Paulo de hoje. Então o São Paulo ele tem interesse hoje, tem aí conversas, rumores, sondagens de um possível interesse do São Paulo pelo Yerry Mina, contratação que me agradaria bastante. O Mina não está de uma forma como nós já vimos na carreira, né, em franca ascensão, mas o Mina nós sabemos que ele é um bom zagueiro, ele é um zagueiro forte, alto, que sabe jogar bola, ele sabe muito sair jogando. Confesso até que me incomodava no Palmeiras, no Barcelona menos, mas no Palmeiras mais, a forma como ele atacava. Eu não gosto de zagueiro atacando muito. O Mina, ele era como se fosse um quarto, quinto atacante. Ele chegava muito no ataque, tanto de cabeça quanto com os pés. Eu não gostava disso, era a minha crítica ao Mina na época do Palmeiras. Mas se falar assim, ó, Mina, você não vai avançar da forma como você avança. Pode ir uma hora ou outra quando o time, né, adversário, tiver muito pra trás, aí você avança. Mas ficar atacando o jogo inteiro, eu não gosto. Era a minha única ressalva em relação ao Mina. Mas é um zagueiro que sabe jogar muito bem com os pés e é um zagueiro alto, forte, muito bom de bola, né? Um cara que tem um desarme também muito forte e muita personalidade de jogo. Um cara igual ao Mina poderia mudar, sim, a postura do São Paulo da noite pro dia. Poderia contribuir demais para ser um dos principais jogadores do elenco por conta da experiência, da qualidade, da técnica e da postura em campo. O Mina, ele tá nesse clube da Itália e ele tá avaliado. Isso aqui, ó, é isso, Cagliari Calcio, é da Itália. Subtime da Itália, futebol italiano em franca decadência, né, infelizmente. Mas independente disso, não nos importa. Seria, né, o São Paulo indo realmente atrás do Mina, a gente vê uma condição ok, né? Não vê como algo impossível, vê algo como muito possível do São Paulo trazer o Mina, porque pro jogador deve interessar muito mais voltar pro futebol brasileiro, principalmente num clube da grandeza do São Paulo. E aí o Mina, ele tem um valor de estimativa de mercado de 2,5 milhões de euros. Um pouco mais de 10 milhões de reais, 12, né? Algo em torno disso. O São Paulo indo tirar o Mina, a gente sabe que esses valores mudam, né? São Paulo conseguiria algo em torno... Isso tudo em estimativa, tá, galera? Isso tudo em estimativa. Hoje ele vale 2,5 numa estimativa de mercado. Daria pra negociar facilmente o Mina por 1,5 milhão, 1.800.000 de euros. Facilmente. E aí seria muito mais interessante trazer um Mina do que um Juan Tressoldi, por exemplo, né? Que o São Paulo só não comprou porque teve questões extracampo com o Rui Costa. Quem que era melhor? Fazer esforço para trazer Ferrarese ou Juan Tressoldi ou o Mina? Acho que o Mina, né? Então é só querer fazer futebol, né, São Paulo? É só querer fazer futebol. Então o São Paulo tem essa história agora do Mina que me agrada bastante. Vamos ver o desenrolar disso. Eu vou trazendo aqui, atualizando, claro, tudo para vocês. Eu gostaria do Mina e vocês gostariam do Mina no São Paulo? Galera, Gustavo Mancha, zagueiro também, né, que tá no Rio Ave, tá também Rio Ave, esse time eu conheço bem de Portugal, subtime, né? Gustavo Mancha, que é um zagueiro muito promissor, ainda muito jovem, que o São Paulo deveria aproveitar a oportunidade. O Mancha, ele teve grande destaque no Fortaleza, muito novo, tem 21 anos. Deixa eu só confirmar aqui, ó, 1,90 m. O que acontece com o Gustavo Mancha? Ele é um cara
primordial. Ele seria uma contratação primordial para o São Paulo e nesse momento bem fácil do São Paulo trazer o Gustavo Mancha. O São Paulo, né, tem esse interesse, quer trazer o Gustavo Mancha e eu acho um acerto gigantesco. Gustavo Mancha chegando amanhã ou depois pode dar certo ou dar errado, isso ninguém sabe. Só que tem 21 anos, 1,90 m, jogou muito bem no Fortaleza. E o que acontece no Gustavo Mancha? É físico, carga física. Nós não vamos ter como comprar Gustavo Gomes, Alexander Barbosa, esses caras que o Palmeiras está comprando. Nós não vamos ter como comprar o Arrascaeta, o Pedro, jogadores que o Flamengo ali tem. Para bater de frente com esses clubes, para bater de frente com esses times, esses nossos rivais diretos aqui, que estão gastando uma verdadeira fortuna, tem que tentar trazer jogadores do perfil do Gustavo Mancha. Jogadores que ainda são promissores e que são altos e fortes fisicamente. Vamos tentar parar esses caras que são muito melhores jogadores do São Paulo, tecnicamente falando, porque se você pegar o Arrascaeta e o Arias, você vai comparar com o André Silva, fica meio indigesta a parada, né? O Paulinho, o Vitor Roque, você vai comparar o Vitor Roque com o Tapia, o Flaco Lopes, né? Você vai, o Pedro com qualquer... Você vai comparar o Pedro com o Caleri e hoje dá até dó. Então, nós precisamos de jogadores igual o Gustavo Mancha, que vem com muito vigor físico, que pelo menos que são atletas, são jogadores jovens, fortes, altos. Precisamos disso. Precisamos ir nesse sentido. Já que não vai ter 70 milhões para dar num atacante, então contrata os zagueiros aí, as cargas, igual a Bélgica parou o Brasil. Os caras colocaram só jogadores de 2 metros na zaga ali e conseguiram parar o Brasil do Neymar. Lembram disso? Tudo bem que faltou futebol pro Brasil, teve uma série de coisas, mas era tudo jogador alto e forte na zaga. Então o São Paulo tem um caminho interessante pelo perfil do Gustavo Mancha. Isso, particularmente, me agrada bastante. Me agrada bastante o São Paulo amanhã depois conseguir trazer esse jogador. Galera, Vitor Sá já está basicamente no São Paulo, né? O Vitor Sá, o São Paulo já tem tudo acertado, Dorival já teria falado com o Vitor Sá, São Paulo tem tudo acertado, né? Só falta ajustes finais dos valores para liberação do Vitor Sá. Para mim, uma contratação interessante é aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? O São Paulo, pelo menos, tem... Os nomes aqui me agradam. Os nomes dessa janela de transferência não é o ideal, né? Não são jogadores não são cracassos consolidados, mas mediante ao cenário atual que o São Paulo enfrenta, de uma destruição interna, né? Que a diretoria trabalha para destruir o São Paulo internamente todos os dias, os nomes aqui pelo menos me agradam. O Vitor Sá eu acho um jogador interessante, sim. Acho um bom jogador e já está, né, com um pé no São Paulo. Esse, pra mim, tá? Muito provavelmente será o primeiro reforço do São Paulo. Nós vemos aqui uma briga de faca em relação a valores, né? São Paulo quer pagar X, querem receber Y. E aí tem toda essa questão da liberação, mas o que nós temos é que tá em ajuste final, né? O que fala aí é que tá em ajuste final pelo Vitor Sá. E eu gosto da contratação do Vitor Sá. É um cara que, pra tirar o Ferreirinha dali, né? Pra mim tá excelente, né? Precisa sair urgente esse Ferreirinha. E aí que vem a Vitor Sá, sim, acho um jogador interessante e acho um jogador que tem muito pra agregar. Vamos ver como é que vai ficar. Nesse momento tá bem avançado, ele já falou sim, né? Já falou sim pro São Paulo. E aí nós estamos esperando o final. E aí, cadê? Assina aí, assina logo. Ele já aceitou, já quer jogar no São Paulo, o São Paulo já fez tudo. Agora só estão naqueles ajustes finais, que está certo, né? Tentar cozinhar um pouco o galo pro São Paulo conseguir os melhores valores, para conseguir pagar o menos possível por um jogador interessante que o São Paulo está interessado. Então o Vitor Sá, pelo que eu estou vendo, muito provavelmente será jogador do São Paulo. Galera, e isso não impede nada do Cebolinha. Não impede em absolutamente nada. Se vier o Vitor Sá, não vai vir mais o Cebolinha. Nada a ver. Nada a ver. Cebolinha ainda pode vir pro São Paulo. São Paulo ainda é um dos clubes interessados pelo Cebolinha. Pra mim, um jogador que eu queria muito ver no São Paulo. Já falei aqui. Nunca jogou nada no Flamengo. Pelo que a gente sabe que ele pode render, ele nunca jogou nada pelo Flamengo. Fez meia dúzia de bons jogos. Ficou vários anos no Flamengo e agora vai sair. O Cebolinha, pra mim, poderia ser uma situação muito parecida com a do Arthur. Chegar no São Paulo e ter uma baita de uma repaginada, uma baita de uma mudança na carreira dele. Porque o Cebolinha, ele sabe jogar bola. Não jogou nada no Flamengo, mas o Cebolinha é bom jogador. É bom jogador. Pra mim, o Cebolinha seria muito melhor pra todo mundo. Pro Flamengo, pra ele, pro São Paulo, ele vindo pro São Paulo.
Eu adoraria o Cebolinha e não tem nada descartado. Por quê? Digamos que o Vitor Sá venha, o Ferreirinha pode sair a qualquer momento, porque o Ferreirinha sempre teve interesse lá de fora e negociem o Ferreirinha. Pra mim não dá mais esse cara. Vindo o Vitor Sá, o Cebolinha pode vir sim. Por quê? Porque o Arthur não é nosso. Eu estou adorando o começo do Arthur no São Paulo, estou adorando o futebol do Arthur, só que o Arthur, ele não é nosso. Ele é um jogador que ele vai custar pro São Paulo. O Arthur já falou que vai ficar, São Paulo quer o Arthur, só que ele não é nosso. E pra ter o Arthur, estão falando aí de aproximadamente 36, 37 milhões de reais pra ter o Arthur. Por mais que ele queira, por mais que o São Paulo queira também, vai ter que pagar. Então, não dá pra ainda se descartar o Cebolinha, uma vez que o Vitor Sá venha ou não ainda. Está tudo em aberto, vamos ver como é que vai ser essa janela, porque pelo menos os nomes aqui estão agradando. Tem a questão do Newton, volante também, que tá meio congelado, mas esse daqui também eu acho que será um dos reforços do São Paulo, porque o Dorival mostrou bastante interesse do Newton. Nesse momento tá parado. Uma situação um pouco parecida com a do Vitor Sá. São Paulo ali faz os ajustes finais, né? São Paulo já sinalizou que quer o Vitor Sá quanto o Newton e tá naquela coisa do São Paulo querer, né? Não ter fechado ainda, porque quer pagar menos os abatimentos, quer tudo fazer tudo visando a situação financeira do São Paulo para pagar cada vez menos nesses jogadores. Então, o Newton é um dos jogadores também que eu acho que vem, tá? O volante aí. Acho que vem. O São Paulo tá interessado em zagueiro, volante, ponta esquerda, meia. E são nomes interessantes, são nomes assim que dá um gás novo. E o São Paulo precisa dessa reformulação, precisa dessa repaginada. Eu tô feliz, mediante tudo de ruim que tá acontecendo no clube, eu tô feliz. Eu tô feliz com esses nomes que eu estou vendo. Uma questão muito de saúde, né? A gente precisa de saúde, precisa de jogadores tipo o Lucas Ramon, tipo o Danielzinho, fortes, aguentam a jogar. Precisamos de jogador pronto, jogador forte, novo, que chega pra jogar, que consiga correr pelo menos. Agora não adianta a gente querer jogadores muito técnicos, não vai conseguir trazer jogadores diferenciados igual o Arias, não vai conseguir trazer esse nível de jogador. Esse Arias é muito diferente, não vai conseguir trazer. Então o que a gente precisa fazer? Trazer jogador máquina, jogador que tá com o físico em dia, que tá sendo competitivo, que aguenta correr. Pra mim, esses jogadores aqui são mais ou menos isso. Tanto o Mina é um pouco diferente, o Mina já não é tão novo, mas ele é relativamente novo e tem um vigor físico bom. Mas o Gustavo Mancha, Vitor Sá, o Newton, o próprio Cebolinha, são jogadores pra mim interessantes fisicamente. São jogadores que eu olho assim e o físico ali agrada, né? A situação física de competitividade, de poder correr. O que acontece muito diferente com o Cédric Soares, que finalmente tá indo embora do São Paulo, né? Ainda bem. Pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou acompanhando, acho que todo mundo, né? Muito provavelmente Cédric Soares nunca mais jogará pelo São Paulo, né? Já tá liberado tá indo pra onde for, Portugal, sei lá. Já tá liberado e muito provavelmente não jogará mais pelo São Paulo. Ainda bem. Aí nós temos o nosso queridíssimo Igor Felisberto, jogador de seleção, já podendo virar o banco imediato do Lucas Ramon, né? Porque é muito bom pra nós isso. Dorival faz um trabalho espetacular, né? Um trabalho que excede as expectativas com jogadores péssimos do elenco, que ele tenta trazer de volta, que ele tenta melhorar toda a situação, e jogadores da base também. O Dorival, ele passa muito mais confiança, ele tem muito mais expertise, experiência pra trabalhar com os jogadores da base. Então o Igor Felisberto agora pede passagem pelo momento de São Paulo. Mike afastadão, né? Lucas Ramon é o titular, eu adoro o futebol do Lucas Ramon, esse daí é uma das, sabe, esse é um dos jogadores, assim, que eu particularmente adoro ter no elenco, e são pouquíssimos hoje que eu adoro. Lucas Ramon eu adoro. Esse Cédric precisa ir embora urgente, e ainda bem que tá indo. Aí ficaria a questão pro Igor Felisberto, que pra mim é uma coisa muito... que eu tenho esperança também que dê certo, principalmente com o técnico Dorival Júnior. E aí nós temos também Lucas Moura e o Sabino, né? Aqui nós temos uma expectativa dos principais, não são só os principais, mas da maioria dos jogadores estarem disponíveis, saudáveis, voltarem, né, e trabalhando pesado no período da Copa do Mundo. O Lucas Moura muito provavelmente volte antes do prazo estipulado, né, para se recuperar da lesão. Sabino também trabalha fortemente. Nós temos aí
uma ideia, uma expectativa de que mais de 90% do time estará disponível, estará pronto para jogar pós-Copa do Mundo, nesse período de Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo, porque isso precisa acontecer. O São Paulo precisa se livrar desse fantasma de lesões, de preparação física, de tudo que rola em relação a isso, né? Então agora nós temos essa excelente notícia de uma boa expectativa em relação à recuperação física da maior parte dos jogadores, da maior parte do elenco que nós precisamos demais, né? E galera, o Wendel fica no São Paulo, martelo batido. O Wendel fica lateral esquerdo. Hoje, não sei, é um pouquinho melhor que o Enzo, eu não sei. O Wendel nunca me agradou, melhorou, eu sei. Você não fala, o Wendel melhorou. Melhorou. Não fez mais do que obrigação, né? Mas melhorou. Não fez mais do que obrigação, não jogava nada no São Paulo. Agora com o Dorival, ele já vinha melhorando um pouquinho com o Roger Machado e melhorou ainda com o Dorival. Vamos esperar agora, só nos resta esperar um pouco mais pra ele entregar, né? O cara veio do Porto, salário alto, veio da Europa, já jogou na seleção brasileira. Então esse cara, ele tem que entregar mesmo. Ele tem que entregar bom futebol. Mas é isso, pelo menos ele melhorou. Vamos olhar o copo meio cheio aqui, né? Melhorou. Esse Enzo Dias, eu gostava dele no começo, gostava dele um pouco crespo. Hoje, jogador horroroso, né? Horroroso, de um elenco também horroroso. Eu acho que tem contexto. Eu acho que o time mais bem encaixadinho, com o ataque funcionando, é porque eu acho, gente, de verdade, que o ataque do São Paulo tá ridículo. Tá ridículo. Se o ataque do São Paulo tivesse melhor, ficaria mais fácil para jogadores ruins, como o Enzo Dias. Né? O ataque funcionando, não fica tão discrepante, tão gritante a questão técnica do Enzo Dias. Né? Se o ataque tivesse fazendo gols, funcionando, nós não veríamos o quão o Enzo Dias é ruim. Então acho que é uma situação de contexto. São Paulo melhorando com o Dorival, chegando um meia melhor. Esse Calera eu não sei, pra mim já poderia ter ido embora. Pra mim o São Paulo melhoraria bastante tecnicamente, e jogadores ruins que são coadjuvantes, como é o caso do Enzo Dias, pra mim melhoraria também a situação. Mas acho que hoje o Wendel tá um passo à frente dele e fica no São Paulo. Tinha interesse do Cruzeiro, e o Cruzeiro acho que vai ter que contratar outro lateral esquerdo, né? Porque o Wendel fica no São Paulo, o martelo tá batido. Mas é isso aí, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.